uma que seja uma conversa, né, de duas vias. E que não seja só eu e Lorena falando aqui, mas que vocês tragam as dúvidas para que a gente consiga discutir, conversar, e o que tiver ao nosso alcance, a gente vai tirando as dúvidas. Tranquilo? Qualquer coisa pode falar no chat, que a gente vai, à medida que for vendo, a gente vai respondendo, tá? Vou compartilhar com vocês aqui a apresentação. Só um momentinho. E aí a gente vai trazer a questão das disfunções crâniofaciais. Então, vamos lá. Então, como a gente falou, a gente vai falar, trazer uma breve apresentação sobre as assimetrias cranianas ou disfunções craniofaciais, né? Como vocês queiram chamar. E aí não tem como a gente falar disso sem falar da anatomia biomecânica do crânio e dessas regiões craniofaciais. Então, o nosso crânio, ele é formado por três estruturas, né? É dividido, subdividido em três subdivisões, vamos falar assim. Então, a gente vai ter o neurocrânio, o víscerocrânio, né? O neurocrânio vai ser aquela região em que vai estar contido o sistema nervoso central, né? O encéfalo em si. E o víscero-crânio vai ser aquela região onde vai ter as vísceras em relação aos olhos, ao nariz, à boca, né? E a gente vai ter E as contido saídas em algum... nervosas. Isso, e aí vai ter contido algumas subdivisões dentro dessas estruturas, né, Loris? Sim, Pode, pode posso continuar. continuar. Então, o crânio ele não é uma caixa estática, né? Como muita gente acha que a cabeça é uma coisa dura, uma coisa única. Então, a gente tem 29 peças nesse crânio, né? E a parte de cima, como a Marina falou, que é o neurocrânio, ele é mais membranoso, né? E o víscerocrânio ele é mais cartilaginoso. E a gente tem os ossos, que são os ossos anexos, né? Que tem a mandíbula, o ióide, tudo que faz parte da região da nossa cabeça. Nossa. Então, a gente tem algumas peculiaridades importantes para conversar aqui sobre o crânio de um bebê, tá? A primeira delas é que ele eh, precisa conseguir se deformar, né? Ele tem que ter uma capacidade de deformação para o momento do parto. No momento do parto, ele chega a receber de 17 a 23 quilos de compressão para passar no canal vaginal, né? Então, essa é uma capacidade extremamente importante. Se a gente não tivesse, se fosse uma coisa rígida, a gente não teria um bebê vivo, né? Não daria para passar. E também temos uma capacidade de expansão. Quando a gente leva uma pancada, por exemplo, na cabeça, a gente tem uma capacidade de expansão porque a pressão intracraniana ela consegue se dissipar no crânio sem estourar a cabeça, né? Então a gente tem essa capacidade compressiva e expansiva. Por isso que é interessante a gente entender, por exemplo, na contração uterina, o bebê ele recebe a força, né, de contração uterina do sacro e vai lá em direção à cabeça. Então, a gente passa por toda a parte de meninge, por exemplo, a parte neural, tudo, toda essa informação, toda essa tensão chega lá no crânio. É muito importante para a gente conseguir entender que não é uma bola de osso, né? A gente tem essas moldagens e a gente tem coisas importantes ainda nessa moldagem que a gente vai conversar um pouquinho mais na frente, que são as capacidades de escape, aonde escapa para poder essa moldagem acontecer, tá? Pode passar.
Então, o crânio, a gente sabe que tem um monte de osso, e num bebê, especialmente, ele tem as divisões dele, né? O crânio está todo subdividido. O occipital, por exemplo, tem quatro partes. O temporal tem duas, o esfenoide tem três. Então, o osso, ele está todo o osso, não, perdão. O crânio, ele está todo subdividido, para que exista realmente essa capacidade de moldagem dele no momento do parto, tá? E essa que são as nossas válvulas de escape, são as fontanelas, né? Ela, no início, no momento do parto, ela vai ajudar nessa pressão que vai ser exercida no crânio, e depois ela vai ajudar na ossificação das estruturas. No pós-parto, ela vai ajudar nas ossificações da estrutura. Então, vai deixar o crânio crescer e expandir, né? Então, as fontanelas são bem importantes para a gente. E são elas que nos mostram, na verdade, se esse crânio ele está se desenvolvendo bem, né? Se as fontanelas estão fechando no momento correto ou se elas fecham antecipadamente, o que a gente chama de crânio-sinostose, que Marina vai falar mais na frente, mas a gente sabe que o crânio da gente ele começa a fechar a partir de 2 meses, né? Essas fontanelas começam a fechar a partir de 2 meses, mas tem fontanela que vai fechar com 2 anos de idade. Então a gente tem um momento que é a janela de tratamento ideal para assimetria craniana, a gente sabe que é até os 6 meses de idade. Mas como a gente ainda tem suturas, a gente ainda tem espaço, a gente pode pensar em tratamento e resposta, claro, numa velocidade menor, né? Porque o movimento já, algumas fontanelas já foram fechadas, mas a gente consegue esse tratamento a longo prazo também, né? Gerando as expectativas, organizando as expectativas com os pais, dizendo que a gente não resolve quando o bebê já está um pouco maior, esse crescimento, esse desenvolvimento é mais lento, então a gente tem que explicar isso para esses pais, para que eles entendam, tá? Então, o cérebro, a base do crânio e a face, elas vão se desenvolver de forma harmônica e ao mesmo tempo, tá? Ela não se desenvolve de forma isolada. E a importância de compreender como tudo se forma, né? A embriologia é extremamente importante. Não sei se vocês conseguem ver aí no crânio que tem um embrião. E esse embrião, ele permanece conosco durante toda a vida. Todo o que foi passado durante o período gestacional, pós-natal, ele vai ficando como uma memória, tá? No nosso corpo. Então, esse embrião, ele permanece com todos esses movimentos e essas informações, e a gente consegue sentir isso na nossa avaliação, na nossa prática, certo? Então, vamos conversar um pouquinho sobre embriologia, coisa que normalmente a gente não faz, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre a embriologia. Os tecidos vão se desenvolvendo no corpo, e todo o tecido que forma, por exemplo, o- os músculos, os ossos, eles vêm do mesoderma paraxial, certo? Esse mesoderma, ele é dividido em pacotinho. Imagina que são vários pacotinhos diferentes. Esses pacotinhos se chamam somitos. Esses somitos, eles têm um chip interno que eles sabem para onde vão e o que vão fazer. Então, todo o nosso corpo, com exceção do crânio, é dividido nesses pacotinhos. Então, essas células vão para o lugar determinado, vão transformar as células delas no que veio de fábrica, né? Ela veio com essa informação de fábrica, vai resolver, vai criar e vai moldar aquele corpo, certo? Então, no tronco, nos membros, tudo acontece assim. Os somitos vão e fazem. Na cabeça é diferente. Na cabeça, o mesoderma paraxial, ele vai e fica solto. Ele fica, imagina que é uma sopa de células soltas. E essas células, elas são tão incrivelmente inteligentes que elas conseguem, no meio, entre elas, dizer assim: você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Então, na cabeça, quem diz o que vai fazer é o meio.
É a célula, é aquele ambiente ali que está todo soltinho, mas elas são tão inteligentes que a partir dali elas começam a se desenvolver, tá? Passa para mim, Marina, por favor. Na cabeça não tem compartimento separado. Então, quando a gente tem esse desenvolvimento crânio-facial, ela é uma mudança de paradigma, porque é completamente diferente do resto do corpo, e é a integração dessas células que vai fazer essa face aparecer, tá? Então, esse ambiente vai ser importante para ela. Pode passar. Quando a gente pensa, a gente falou de víscero-crânio e neurocrânio, né? A gente tem uma divisão entre esses dois crânios, que essa divisão vai da linha do olho à linha do ouvido, certo? É, para a gente entender o que tem para cima e para baixo. Entendendo que essa cartilagem do viscerocrânio é a parte mais importante e é, mais central, tá? É como se dali se desenvolvesse o resto do crânio. Ali fosse o início do desenvolvimento do crânio, a parte do viscerocrânio, tá? A parte mais interna. A notocorda tá ali. Então, ali vão existir fixações das camadas membranosas para depois começar o desenvolvimento da parte mais superior, tá? Então, a parte do crânio, do viscerocrânio, é a primeira parte que surge para depois a outra surgir, tá bom? Por isso que é tão importante as saídas nervosas estarem ali na base do crânio. E agora a gente vai começar uma conversa que vai render, porque eu acho que agora é que a gente enxerga que a gente aprendeu tudo errado até hoje. Vamos lá, para vocês entenderem. O osso periósteo e a dura mater, elas vêm da mesma célula, né? Do mesmo mesênquima, mesma camada mesenquimal. Então, o osso, ele não separa as membranas. O osso está no meio das membranas. Eles são a mesma coisa. Eles se diferenciam por estresse, um estresse que vai formar essas partes. Mas imagina que existe uma capa externa, o osso e uma capa interna, certo? Isso é a primeira parte de um ossinho que está na nossa cabeça, tá bom? Então, quando a gente tem, por exemplo, a meninge que não recobre o cérebro, a meninge ela se conecta com essa região do periósteo mais interno e pelas fendas, pelas suturas, ela também se conecta pela parte mais externa. Então tá tudo ligado. A gente não tem um osso separando todo um periósteo interno, todo um periósteo externo. Tá tudo ligado. Então a meninge ela se conecta com o periósteo interno, com o periósteo externo. Certo? Então esse saco que envolve o ossinho tá todo conectado com as membranas internas do crânio. Combinado? Vamos começar assim. Pode passar, Marina. Então, essas membranas, que membranas são essas? A gente tem a foice, né, que é um septo longitudinal, que divide os hemisférios. A gente tem a tenda do cerebelo, que vai dividir o cérebro do cerebelo, né? E a gente tem um septo anterior, que é o início das asas do esfenoide, tá? Então a gente tem algumas membranas importantes no crânio que a gente trabalha e essas membranas se conectam com a nossa calota craniana. Tudo isso tá ligado, certo? Nada cresce sozinho, lembra disso? Nada cresce solto, tudo aqui tá ligadinho. E uma coisa importante é que vem do centro para a periferia. O fulcro é a célula túrcica, a célula turca ou célula túrcica, né? Que está em cima do esfenoide. Todas essas membranas, elas têm direção para a célula túrcica. Então, ela é o fulcro desse crescimento.
tá? Do crânio. Essas cintas de fixação das meninges, das membranas internas, vão em direção ao esfenoide, tá bom? A célula túsca que está em cima do esfenoide. Então, a gente não pode pensar que isso tudo acontece só numa criança. Isso continua acontecendo no adulto, como eu falei anteriormente. Então, é como se fosse uma memória. A gente, como adulto hoje, a gente lembra e sente tudo que foi passado no embrião. A gente ainda tem um embrião dentro da gente, tá? Parece que eu tô falando doidice, mas não tô, juro, tá? Depois vocês vão entender. Então, quando a gente tem durante o parto, por exemplo, que a gente tem uma cabeça toda perfeitinha, linda, maravilhosa, né? O desenvolvimento está normal. Durante o parto, você teve uma compressão, um trauma num lado só do crânio. Esse trauma, se não for tratado, né, vai começar a desenvolver todas essas estruturas que eu falei anteriormente de forma errada, né? Então, esse desenvolvimento vai começar a ser alterado. E a partir daí, a gente vai ter alterações que podem ser até permanentes, se não tratadas, né? Hoje em dia, a gente vê um monte de assimetria craniana que não foi tratada, né, anteriormente, e as cabeças tudo torta hoje em dia, né, adulto. Outra forma de organização, né, e função da nossa cabeça é quando a gente começa. A gente tem três outras coisas que organizam as estruturas do nosso crânio. A primeira são as forças gravitacionais, né? Quando a criança começa a ter esse trabalho contra a gravidade, ele vai moldando o crânio. Por exemplo, o ECM vai tracionando, o processo mastoide ele vai se formando, né? A respiração vai formando as cavidades no seio da face, enfim, vai trabalhando o etimoide, o esfenoide nessa região. E os dentes vão trabalhando a cavidade oral, tá? Então, mais uma das três estruturas diferentes que vão se organizando o formato do nosso rosto. É, Como a gente falou, o crânio ele não é uma estrutura estática, né? Ele tem uma tensigridade. Espero que vocês já conheçam esse nome, porque agora a gente vai conversar um pouco sobre essa questão. A tensigridade, ela veio da engenharia, da arquitetura, tá? É a capacidade da gente manter tração e compressão equilibradas. E o nosso crânio, ele é o rei dessa tração e compressão. Na engenharia, a gente olha aquela ponte estaiada, né? Aquela ponte cheia de cabos. Nenhuma estrutura fixa se toca, mas todos os cabos conectam essas estruturas e elas equilibram uma ponte, né? Então, o nosso crânio é exatamente assim. As membranas são os nossos cabos e os ossos são as pontes fixas, né? Então, as partes fixas. A gente vai entender como é que a tensigridade vai trabalhar dentro desse crânio. Compreendendo essas forças embrionárias, compreendendo essa capacidade, de moldagem do nosso crânio, a gente vai conseguir avaliar de melhor forma, para a gente entender a raiz do problema e aí sim conseguir tratar de forma eficiente esse crânio, tá? Então, eu falei de cabos, né? Aqui são esses cabos que estão na nossa cabeça, que são as nossas membranas, tá? E elas, com a capacidade de moldagem do crânio, por exemplo, no parto, elas vão se tracionando, se reorganizando e a cabeça ela vai se adaptando, né? Então, essas adaptações, se a gente não intervir, né? Se não for uma coisa só realmente do parto, né? Se for uma coisa mais fixada, elas não vão conseguir voltar para o lugar. Então, elas vão se adaptar de uma forma diferente, tá? Mas é uma reorganização desses tecidos que a gente vai começar a perceber e trabalhar. E é o fechamento das suturas quando essas forças, né, elas começam a trabalhar, e começam a puxar a dura mater, a dura mater ela informa
para a sutura, uma cascata, vai haver uma cascata química acontecendo dentro da sutura para ela fechar. Então, se a gente tem umas trações erradas, digamos assim, mais tensionando mais de um lado do que do outro, ela vai estimular o fechamento da sutura mais rápida do que do outro lado, porque está exigindo daquela sutura mais tensão e não está em equilíbrio. Então, vai terminar fechando, tá? Só para a gente entender essa questão. E aqui tá a bomba. Vamos lá. O que é que acontece? O que é que as pessoas dizem para a gente a vida toda? Que a cabeça do bebê, ela cresce quando o cérebro cresce. Não foi isso que a gente aprendeu? Que a assimetria craniana vai ser corrigida quando você tirar o apoio daquela região e o cérebro conseguir se desenvolver e vai crescer ali. Não é isso que a gente aprendeu a vida toda? Como se o crânio fosse uma coisa estática, como se o crescimento cerebral fosse a única coisa que crescesse aquela cabeça, tá? Porém, não é. Vamos lá. A gente já entendeu tensigridade. A gente já entendeu as conexões faciais que existem dentro da cabeça. Então, o que é que acontece? Esse crânio ele não é passivo nessa estrutura, nesse desenvolvimento, tá? É, esse crescimento não depende só do cérebro, vai depender das forças de tensão, de tração que acontecem entre os cabos. Quem são esses cabos? As fáscias, as meninges. Então, é tudo trabalhando junto. Não é só o cérebro, é o crânio inteiro. É o cérebro, é a tensão facial, é a tensão que leva o osso para um lado, o osso para o outro. Então, vamos começar a enxergar de outra forma, tá? Vai passar, Marina. Então, o que é que vai acontecer? Vamos conversar sobre o modelo tradicional, que era o que falava que o crânio só crescia com o crescimento do cérebro, tá? Então, a força de crescimento não é só do cérebro. Aquele cérebro era passivo, né? No nosso modelo de tensigridade, o modelo mais atual que a gente entende desse crescimento do cérebro é por tensão isométrica, tá tudo se readaptando, tudo se mantendo em tensão, equilíbrio de tensão, para que aquele crânio consiga crescer. Qual que é o papel da dura mater? No tradicional, era só uma membrana de revestimento passivo. No nosso caso, ele é uma rede de cabos que direciona essas tensões, certo? E os ossos? Eles estavam em contato, era como se eles estivessem em pressão contínua. No nosso, eles não se tocam, porque os ossos do crânio de um bebê realmente não se tocam, até chegar o momento desse osso se tocar e ele se fundir, né? Então, já descartamos essa possibilidade dos ossos estarem se tocando. Se tocarem é porque teve uma craniosinostose, né? Ele deu errado e vai ter que corrigir, né? O que é que acontece com as suturas, né? A permeabilidade das suturas. No tradicional, ele facilita só a expansão, né? Até aquela fusão acontecer e ponto, acabou-se. Na nossa, ela é mantida ativamente pelas forças que estão acontecendo, tá? Então, aquela sutura, ela está ligada, ela está acordada, ela está trabalhando o tempo inteiro. Puxa para lá, puxa para cá, descarga de química, não descarga, e aquilo não para. Porque nosso corpo é isso, gente. Se a gente entender que o nosso corpo está sempre se moldando, não tem como nada ser estático, né? E a sinostose, que foi o que eu estava falando, seria uma falha metabólica ou genética, né, no tradicional, e no nosso, uma falha na rede das tensões, na rede de tensibilidade, uma falha nesse equilíbrio, certo? Então, uma mudança em qualquer região do nosso corpo, falando da cabeça, em qualquer região da cabeça, nessas membranas, vai gerar é, alteração em todo o crânio, em qualquer parte do crânio, tá? Então, a mudança de tensão de qualquer sutura, de qualquer membrana, ela vai ser distribuída para toda a cabeça. Combinado?
E aí eu quero que vocês entendam uma coisa muito importante, porque a simetria craniana não é só crânio, principalmente porque a gente tem uma conexão gigantesca chamada meninge, que sai da nossa cabeça e está lá fixada no forame magno e vai até o sacro. Então, qualquer tensão que exista na cabeça vai levar uma tensão lá no sacro. Ou qualquer tensão que tenha no sacro vai levar uma tensão lá na cabeça. Então, a partir de hoje, se vocês não sabem, a gente vai começar a entender que a simetria craniana, ela não, vocês não vão olhar só para a cabeça desse bebê. Vocês vão olhar para o bebê, porque está tudo ligado e a gente não pode dividir essa criança em só cabeça, certo? Então, Lorena introduziu aí essas questões mais conceituais de anatomia biomecânica, que é extremamente importante para a gente entender todo o processo e para entender o porquê, os porquês, né? É o porquê de fazer cada coisa, o porquê de ajustar cada estrutura e olhar e avaliar e entender se está funcionando bem ou não. Vem de toda essa base embriológica, de toda essa base anatômica e biomecânica, certo? Mas vamos entrar na parte legal, né? O que é as deformidades cranianas. Como o próprio nome diz, a assimetria ou deformidade craniana, ela vai ser qualquer alteração da forma. Todas aquelas alterações que mudam o que a forma esperada do crânio vai ser considerado como uma assimetria craniana, né? Então, está extremamente prevalente, né? Tá cada vez mais melhorando a acurácia de diagnóstico consequentemente, aumentando a quantidade de assimetria craniana que se é diagnosticada e que busca tratamento. Só que isso tem uma variação quando é relacionada à literatura com relação à idade, né? Então, esse diagnóstico no recém-nascido não é tão bem diagnosticado, mas ali por volta dos 3, 4 meses é o pico de maior prevalência, de 20 a 30% dos bebês de 4 meses, né, nessa pesquisa, tiveram a assimetria craniana. E aí isso aumenta um pouco mais quando a gente fala de 7 a 12 semanas para 46,6% em outra pesquisa. O que é que eu quero dizer com isso? Vem crescendo a acurácia de diagnóstico e de prevalência, né, de assimetrias cranianas, porque a gente tem mais acesso à informação. Como Lorena disse, hoje a gente vê adultos com assimetrias cranianas que foram subjugadas, subtratadas, né, quando eles eram crianças e que, infelizmente, hoje a gente minimiza, mas não trata na fase de adulto. E aí, com esse acesso maior à informação, começou a prestar mais atenção na cabeça desses bebês e buscar entender o porquê e como tratar, né? E aí surgiu todo esse boom de interesse em tratamento de assimetrias cranianas. Mas se a assimetria craniana é uma alteração da forma do crânio, o que é de se esperar, né, com relação a essa forma? Né? O que é que a gente espera de normal para que a gente entenda quando não é normal? Né? A gente espera que o diâmetro anteroposterior, essa medida anteroposterior do crânio, essa região, essa medida aqui, ela seja um pouco maior do que a medida laterolateral, tá? E aí, quando a gente compara as diagonais, uma diagonal com a outra, essa medida ela deve ser igual, tá? Então, o crânio ele não é uma bolinha. As medidas diagonais, elas precisam estar parecidas ou iguais. E comparando essa medida anteroposterior com a laterolateral, ela precisa ter um pouco de diferença, onde a medida anteroposterior é um pouco maior, tá? E aí, aqui eu trago para vocês as principais deformidades cranianas. Eu digo as principais porque pode haver pequenas alterações ou até consideráveis alterações na estrutura do crânio, mas que foge um pouco dessas assimetrias clássicas, tá? Então, eu trouxe para vocês as clássicas. Então, a gente vai ter as deformidades simétricas, onde há uma alteração
todo um eixo. Então, por exemplo, a braquicefalia, a gente vai ter uma alteração de toda a região posterior do crânio, onde a gente vai ter uma planificação em toda essa parte de trás da cabeça, né? Então, a gente vai ver áreas retinhas em toda a parte posterior do crânio, nessa região occipital. Já nas escafocefalias, essa planificação, essa área mais reta, ela vai ser nas laterais, tá? Então, as duas laterais vão ser mais aplanadas. E sempre o problema vai estar do lado plano, de onde está achatado, tá? De onde está reto. E a gente tem as deformidades cranianas assimétricas, em que a gente vai ter alterações nas diagonais. Então, vai ter um lado que vai estar maior, mais abaulado, e vai ter outro lado que vai estar mais retinho. Geralmente, a cabeça, né, esse tipo de assimetria, ela vai ficar como uma forma de paralelogramo, tá? Então, a gente vai ter essas alterações assimétricas das diagonais. Então, essas aqui são as assimetrias clássicas que a gente encontra. Tudo isso pensando em uma questão posicional. Só que quando não é posicional, né, vai ser a tão falada por Lorena, né, crânio-sinostose. O que seriam essas crânio-sinostoses? É uma exceção, tá? Na literatura está como uma condição de neonato, ou seja, geralmente o bebê nasce com essa alteração ou as suturas fecham logo nos primeiros meses de vida, tá? Então, a incidência é de 1 a cada 2.100 ou 3.000 nascidos vivos. Então, é uma condição que não é tão frequente, né? Então, a sutura, qualquer delas que seja, ela vai fechar antes da hora, vai fechar precocemente. E aí a gente não está lidando mais com a simetria posicional, como é classificada na literatura, que são as alterações das tensões das membranas cranianas, né, que Lorena tanto falou, que vai vir tanto por uma questão posicional ou por uma alteração mecânica do corpo. Nesse caso, não. Nesse caso da sinostose, a gente vai ter já o fechamento precoce. Então, nesses casos, a gente com a fisioterapia não vai conseguir atuar diretamente na resolução. É uma indicação cirúrgica, vai ter que encaminhar para um neurocirurgião, e aí é feito o procedimento cirúrgico para permitir uma melhor abertura dessa sutura que foi fechada precocemente e um melhor desenvolvimento do crânio, tá? Então, é sempre importante a gente palpar as suturas, palpar as frontanelas na avaliação, para que a gente consiga identificar se há realmente um espaçamento entre os ossos ou não, e se isso vai estar adequado para a idade daquele bebê que a gente está avaliando. No caso de uma suspeita de uma sinostose, a gente vai encaminhar para os devidos exames, tá? Que é o padrão ouro, é a tomografia, mas pode ser feito uma ultrassonografia de suturas, caso tenha um médico habilitado para isso, um neuroradiologista habilitado para isso. Aqui em Campina Grande, a gente só tem um neuroradiologista aqui na nossa região. É, mas assim, apesar de ser uma questão rara, a gente encontra, tá? Quando você trabalha muito só com isso, acaba acontecendo de chegar uma vez ou outra uma crânio-sinostose, a gente precisa estar muito bem treinado e com acurácia nesse diagnóstico para que a gente possa fazer o encaminhamento em tempo hábil, tá? E aí, quais são as causas da assimetria? A gente vai ter fatores pré-natais, ou seja, durante a gestação. A gente vai ter fatores perinatais ali durante o parto e pode ter fatores pós-natais, tá? Os fatores pré-natais vai estar relacionado à posição do bebê restrita na barriga. Então, geralmente, bebês pélvicos, bebês transversos ou que não tinham muita movimentação. E aí já entra um próximo ponto aqui, por exemplo, o oligodrâmio. Tem muito líquido na barriga da mãe e o bebê não consegue se mexer porque tá muito restrito, né? Gestações múltiplas, onde era espaço teoricamente para um bebê, tem mais de um, dois, três. Isso vai reduzindo a mobilidade do bebê dentro da barriga. Malformações uterinas ou
histórico de cicatrizes, né, recentes no útero. Também vai restringir a mobilidade do bebê. E em alguns estudos eles trazem um histórico familiar de assimetria craniana, também como um fator pré-natal, tá? Então, aqui, só para ilustrar vocês, que um bebê que era para estar cefálico, né, de cabecinha para baixo, que está ali flutuando no líquido amniótico, sem descarga de peso no seu corpo, ao sentar, ele vai ter toda uma alteração de forças gravitacionais, de forças que são impostas no corpinho que não está preparado para isso, né? Para sentar literalmente na barriga da mãe. E isso vai causando tanto tensões corporais, disfunções corporais, como alteração na forma da cabecinha, tá? Os fatores perinatais vai estar relacionado ao parto. Seja parto normal, né, via vaginal, ou seja parto cesáreo, a gente não vai ter distinção de maior prevalência de um para o outro, comparando um com o outro. Por quê? Porque na cesárea, o bebê, primeiro, há uma alteração de tensão, que naquele momento da gestação ele estava, né, em meio aquoso, ali numa determinada pressão, e rapidamente isso muda. Porque acontece a cirurgia, né? Abre, a pressão muda bruscamente e o bebê ele é tracionado. Geralmente com esse apoio, como vocês estão vendo aí na imagem, da cervical, né? Da base craniana, na verdade. E no parto normal, no parto via vaginal, o bebê ele precisa fazer uma sincronia de movimentos perfeitos para conseguir sair de forma efetiva ali no parto normal. Isso inclui, por exemplo, que o occipital do bebê apoie na síntese púbica da mãe e faça uma extensão para que ele consiga rodar, estender, rodar e conseguir sair do canal vaginal. Isso é uma orquestra que deve estar muito bem regida entre o corpo da mãe e o corpo do bebê, que muitas vezes não acontece de forma tão adequada. E a gente vai, em alguns casos, conseguir com dificuldade, e outros vai precisar de algum auxílio, de manobras, de fórceps, de vácuo, de alguns recursos que naquele momento foi necessário para salvar a vida do bebê, mas que infelizmente pode trazer algumas consequências para o corpinho do bebê. E aí a gente tem que ter uma ideia de que existe uma experiência de parto da mãe, existe uma experiência de parto do bebê, né? Que é outra pessoa que, embora estejam interligados e seja a mesma situação, um corpo pode entender, interpretar a situação de uma forma e o outro de outra, né? E aí, pensando em parto vaginal, a gente tem um trabalho de parto para primíparas acima de 20 horas e para multigesta acima de 14 horas já é considerado um grande fator de risco para a assimetria craniana. São considerados partos prolongados, tá? Então, a gente já tem aí uns critérios. Existem vários, existe um checklist, na verdade, de critérios para a gente eleger, já monitorar e ficar atento quando o bebê preenche boa parte desses critérios de risco, tá? E aí, aqui para ilustrar a questão dos auxílios no trabalho de parto, e do assincletismo também, que a cabecinha do bebê pode estar, não tá bem encaixado no canal vaginal e aí ficar por muito tempo apoiada em alguma estrutura óssea da mãe. Isso também vai causar, um maior risco de assimetria, tá? E aí, até esse momento, a gente não pode intervir muito, né? Foram questões gestacionais, foi questão do trabalho de parto, aconteceu. A gente pode trabalhar daqui para frente, do nascimento para frente, né? Então, esses fatores pós-natais, a gente pode intervir e orientar para que não aconteça, né? Então, o posicionamento prolongado em supino é um dos principais fatores de casos de assimetria craniana pós-natal. A gente pensando na campanha, né, Back to Sleep em 92, que foi lançado a campanha de prevenção de morte súbita, houve um aumento aí de quase 600% de assimetria craniana reportado, né, depois dessa campanha do diagnóstico de assimetrias cranianas por o entendimento errôneo de alguns pais, ou da maioria dos pais, de que para prevenir a morte súbita, o bebê tem que estar sempre de barriguinha para cima, né?
E que não é bem assim, é dormir de barriga para cima, mas nas outras horas a gente sempre buscar estimular outros posicionamentos e mesmo de barriga para cima que a gente esteja sempre modificando essa postura. Quando há uma disfunção corporal como o torcicolo, aí o bebê vai ter posições de preferência. E toda uma alteração na tensigridade, né, na biomecânica do corpo. E a gente pode ter compensações no crânio em decorrência dessas disfunções corporais. E aí vem as outras causas pós-natais e que a gente vai atuar muito bem, né, com relação a essas disfunções corporais em toda a estrutura do corpo, não só no pescoço, tá? E aí, como Lorena disse, a gente tem uma interligação, por exemplo, do crânio com o sacro. Então, a gente pode pensar desde lá de baixo, né? E não pensar só no pescoço em si, apesar de ser a coisa mais relatada. Uso prolongado de assentos e carrinhos, cadeirinhas, bebê conforto, que agora a gente tem, né, novas pesquisas que já denominam esse tipo de questão, que é a síndrome do bebê container, né, o bebê aprisionado, que aí passa muito tempo nesse tipo de dispositivo. A própria prematuridade é um fator de risco, porque geralmente esses bebês vão estar mais tempo em UTI, mais tempo em posição prolongada de supino, mas também porque essa estrutura do crânio é mais membranosa do que um bebê a termo, tá? E aí alguns fatores socioemocionais e ambientais também impactam, porque a assimetria também é uma questão cultural, também tem questões culturais envolvidas nisso, tá? Tem culturas que deformam crânios de criança, de verdade, com talas, com a faixa, com enfaixamento, por questões culturais, tá? Que parece absurdo para nossa cultura, mas né, existe. E aí, se eu não tratar, o que é que vai acontecer? A gente vai ter consequências físicas, que vai, a mais, né, óbvia, vai ser uma alteração da estrutura craniana, por uma questão estética, né, estrutural. Os desvios das linhas médias, então, aumento lateralizado, alteração da boca, nariz, questão, ortognática, né, da mordida, essas alterações da linha média facial. Com relação a consequências funcionais, já existem artigos muito fortes, inclusive trouxe um aqui para vocês com relação ao desenvolvimento motor, problemas de alimentação, DTM, visuais, auditivos, de linguagem, mas tudo isso com muita cautela em passar para, né, os pais, porque são em situações mais graves, e aqui o nosso papel não é de terrorismo, nosso papel é de esclarecer é, o que, quais são essas consequências, tá? é, Consequências estéticas e existem relatos, mas ainda em estudos pequenos, com relação ao desenvolvimento cognitivo e comportamentais e dificuldade de atenção e fala, que hoje a gente já sabe que isso tem uma grande relação com as retenções, ou as dificuldades de integração dos reflexos primitivos, né? E é um trabalho que tá sendo feito muito legal com relação a isso. E aqui, esse estudo de a revisão sistemática, né, de 2020, que relaciona a plagiocefaleia posicional com atraso de desenvolvimento motor nos bebês. Então, houve realmente uma associação positiva entre essas duas questões, né, da plagiocefaleia e da alteração do desenvolvimento motor, mas isso, o estudo não encontrou uma hipótese causal, né, de, por exemplo, uma alteração de funcionamento elétrico do cérebro, né? Acredita-se que isso está relacionado à falta de experiência do movimento, né, por essas disfunções corporais, e aí o bebê não consegue, movimentar-se bem, consequentemente, não consegue desenvolver bem. Porém, além da alteração do desenvolvimento motor, isso está relacionado. O segundo maior atraso que foi observado foi o da fala, que foi correlacionado com essas assimetrias cranianas. Então, a gente tem aí uma associação positiva de alteração de desenvolvimento motor e fala nesses tipos de assimetria. E aí, isso está associado não com relação ao tamanho de desenvolvimento cerebral, mas possivelmente com relação a estímulos ambientais
e também por uma questão de integração reflexa, de percepção do mundo, de como ele conseguiu aprender com relação a controle motor, movimento, até aqui. Porque a gente sabe que a assimetria craniana ela não vem só, né? Aquela assimetria craniana que aconteceu por uma questão pontual, posicional, de um determinado momento, ela vai, sendo só essa questão, ela se resolve, que é o mínimo dos casos. A assimetria craniana que chega para a gente no consultório, ela sempre vai estar associada a uma disfunção corporal, geralmente um torcicolo, geralmente uma alteração de todo o corpo funcional. Isso vai trazer todas essas repercussões aí. E aí, com relação à avaliação, eu trouxe um resumo bem importante para a gente, que a gente vai, primeiro, observar visualmente, certo? Fazer inspeção. Isso é muito importante. Muita gente negligencia a escala de Argenta, mas já está sendo muito discutida, e essa reintegração, vamos pensar assim, da escala de Argenta, que é uma escala observacional, mas é uma escala validada que é muito bem aplicada por qualquer pessoa, por qualquer profissional capacitado e que conhece a escala, certo? Porque antes se valorizava muito, e é importante também, a avaliação quantitativa, tá? Que a gente vai falar. E aí a gente entra os índices cranianos, que é o DCI e o CVAI, né? Os índices que a gente vai ter numéricos. Só que esses índices, eles captam 4 pontos do crânio, né? E o crânio é muito além disso, muito além do que 4 pontos. E aí, ele tem toda uma tridimensão. E a escala de Argenta, ela nos dá suporte para que a gente consiga fazer essa análise visual. Então, já está se discutindo em reintegrar a escala de Argenta junto aos índices. Então, eu recomendo fortemente que você utilize as duas formas, né? Você utilize a escala de Argenta e utilize também qualquer forma de avaliação de índice, seja pela craniometria, seja pelo scanner, que os dois vão dar os dois índices necessários para acompanhar quantitativamente essa evolução da simetria craniana. Outra avaliação que a gente precisa fazer é com relação aos impactos neuromusculoesqueléticos dessa assimetria. Então, a gente vai avaliar todo o corpo do bebê. Primeiro, com relação ao neurodesenvolvimento, quais foram as etapas motoras que eles já atingiram, quais foram os marcos motores que já foram atingidos, está adequado para a idade? A biomecânica da execução daquele movimento está ok? Está para o esperado? E com relação às questões musculoesqueléticas, entra toda a nossa parte de terapia manual, né? Então, a gente vai olhar a mobilidade do pé à cabeça, literalmente. Então, a gente vai olhar as questões de membro inferior, de membro superior, de tronco, de cervical, cada um com as suas especificidades, né? Além disso, realizar a palpação das frontanelas, a palpação das suturas e os testes de mobilidade facial, não só na cabecinha, mas de todo o corpo, tá? Tudo isso para que a gente tenha uma análise ampla e direcionada para cada bebê, para que a gente consiga identificar e tratar de forma adequada e principalmente de forma precoce. Quanto antes, melhor. E aí, aqui as duas avaliações quantitativas, né? A avaliação da craniometria e a avaliação do scanner, que vai dar dois índices. O índice de abóboda craniana, né, que é o CI, que a gente vai saber se tem braque ou escafocefalia ou dolicocefalia, e o CVAI, que vai comparar as diagonais, e a gente vai ter os índices com relação à plagiocefalia, tá? Que os dois é, instrumentos aqui vai nos dar, seja um, seja outro, vai nos dar essa informação. Com relação ao tratamento, a gente vai ter é, uma janela ideal de tratamento, né? Como vocês sabem. Então, a gente vai ter ali até os 6 meses de idade como melhor prognóstico para esse bebê. E aí, quanto antes começar, melhor. Por quê? Porque a gente vai realizar técnicas para melhorar a mobilidade do corpinho do bebê, de todo, e reorganizar toda aquela rede de tensão, né? De tensigridade do crânio.
e aguardar o corpo se reorganizar. E aí, quando há uma grande possibilidade de crescimento desse crânio, melhor ele remodela, né? Na verdade, ele vai crescer de forma mais simétrica. A gente não bota nada no lugar. O crânio que cresce de forma mais simétrica. E depois dos 6 meses, esse crescimento ele reduz, tá? Só que eu sempre gosto de dizer que os 6 meses não é sentença. Lógico que as chances reduzem, talvez a gente não chegue na simetria esperada, a gente não atinja aquele 100%, a gente precisa alinhar as expectativas dos pais, mas não é o fim, né? Um bebê de 6 meses não está fadado a ter uma simetria naquela proporção. Pode ser que seja menor, né? A gente possa reduzir isso. E isso vai ser feito através do reposicionamento, tá? Orientando aos pais, na terapia manual ou no uso da órtese, tá? E aqui eu trouxe essa revisão sistemática para vocês de 2020, que eles trazem como proposta, né, de tratamento, na verdade é um guideline, junto com a revisão sistemática, a fisioterapia, né, terapia manual, o reposicionamento, principalmente com relação ao tummy time, estímulo ao tummy time, o uso de órteses e a educação aos pais, tá? Opa, e aqui foi o artigo que eu coloquei no grupo hoje, que é um artigo opa, não, esse não. Passou. De 2024, que foi um estudo muito legal, com um número muito bom, 424 crianças, né? Um estudo de coorte retrospectivo, observacional, e eles viu o efeito do tratamento da osteopatia nessas crianças, né? E aí ele viu uma eficácia muito boa, num tempo de tratamento maravilhoso, de 3 a 5 sessões, tá? É, onde a maioria dos casos que foram atendidos nesse estudo era um grau moderado e conseguiu bons efeitos, tá? Muito bom, e é um estudo que nos dá muito respaldo. E aqui um estudo um pouquinho mais antigo, 2021, que traz a atuação da terapia manual na plagiocefaleia posicional associada a exercícios, né? Então, a gente nunca trabalha só. A gente precisa orientar os pais para que faça reposicionamento, exercícios, estimulação motora, para que a gente atinja os marcos e melhore com relação à assimetria, tá? E aí a gente vê que a gente precisa ter uma visão integrada, né? Não só pensando no crânio, como Lorena disse, como uma coisa estática, né? Rígida, mas que a gente pense nessa fluidez dinâmica que o nosso corpo tem de estar sempre, a todo momento, se adaptando e que a gente consiga observar essas questões o quanto antes, né? Entender e escutar o corpo do bebê para que ele nos permita entender e conduzir essa normalização de tensão, de movimento, e ele consiga crescer de forma plena e com maior potencial de crescimento, de desenvolvimento, porque é esse o grande brilho de trabalhar com a pediatria. A gente tá ali com um diamante a ser lapidado, né? É, a gente tem um grande poder nas nossas mãos quando trata bebês. A gente pode mudar muito a vida dessas crianças e futuro adultos, né? E é isso que encanta na pediatria, de ver resultados tão brilhantes, tão rápido, tão efetivo, com um toque sutil, né? E muito eficaz. E aí a gente finaliza a nossa aula aqui. Deixa eu E queria saber de vocês, né? Abrir as câmeras, nos conhecer melhor e trazer as dúvidas, porque a gente tá aqui para isso, não é para ser uma conversa unilateral. É para a gente
né, trocar ideias, trocar conhecimento. A gente trouxe um breve história, um breve resumo para vocês, mas fiquem abertos a comentários, dúvidas, estamos aqui para isso. E também para ver se vocês gostaram, né? Porque a gente trouxe, a gente não sabia quem viria participar, se teria, qual o nível de cada um, né? Então a gente trouxe uma coisa mais introdutória mesmo, para poder a gente começar a conversar. E aí depois sim a gente chegar numa região mais profunda, né, Marina? Mas eu acho que mesmo assim a gente já trouxe coisas diferentes para vocês, né? Espero que vocês tenham gostado. E aí, gostaram? Eu achei bem legal. Eu já estava fazendo curso com Marina e Danilo, né? Mas essas abordagens que são mais fundamentais, a gente nunca é demais a gente estar sempre reportando e lembrando, né? Porque querendo ou não, a nossa formação ela leva para outro sentido e outro olhar, né? Um olhar um pouco menos, vamos dizer, um olhar mais analítico e menos holístico, né? Uma coisa que não tenta integrar tanto, né? Então, assim, sempre está batendo nessa tecla da necessidade de ver a interligação, para além daquela fisioterapia pura que a gente aprende na universidade, né? É bem interessante. É verdade, a gente tem que pensar como um todo, porque a gente não é só coisas isoladas como a gente estuda, né? Precisa separar para estudar, mas tudo está interligado. E é isso que nos dá a fundamentação de entender os porquês, e não só repetir técnica, né? E aí, gente, bora interagir. Estamos aqui para isso. Oi, Cris! Oi, eu tava tentando aqui. Oi, tudo bom? Ai, Tudo bom? Tu moço, tá em duas, Cris? Tu tá em duas câmeras? meu Deus, eu mexi aqui. Coisa de loura, não sei não. Tu tá no celular e no computador? Não, eu desliguei o celular. Tá ligado ainda, eu acho. Tá dando Tá eco. dando interferência, né? E eu sei como é que eu vou desligar o celular agora. Peraí, deixa eu desligar o celular de verdade. Misericórdia. Não sei, é porque eu comecei pelo celular, Agora Agora saiu, melhorou, né? saiu, tá ótimo. Agora pronto, foi. mas não estava vendo direito. Aí eu fui para o computador. Estão ouvindo direitinho? Tô. Tá ótimo. Pois é. Mas ainda Olha, tá tendo eco, não sei o que é. ainda tem um eco, né? Abaixa o volume do celular. Eu desliguei o celular. Poxa, meu Deus. Eu não sei não o que é isso. Não tem problema não. Vamos lá. Diz aí. É breve. Eu gostei bastante. Eu só queria dizer que antes, quando a gente atendia plagiocefalia, torcicolo congênito, a gente direcionava só para a cabeça, né? E inicialmente a gente mandava para terapia manual. E aí a gente começou a ver que a gente poderia trabalhar. Estou falando a gente que é lá na clínica escola, né? Da Sim, sim. Católica. E era assim, aí começou a fazer cursos, abriu mais a mente, tem contato com as colegas de terapia manual, mas a gente vê como um todo, né? Então começa a trabalhar o bebê desde quadril, membro inferior, tudo, né? E tem tido uma visão, tem tido bons resultados, mas eu considero que está em fase de aprendizado. Eu acho que essa aulinha inicial, trazendo para essas coisas que a gente não tem o costume de ver, e acho que precisa estudar mais, vai trazer grande aprendizado, entendeu? Que E bom. assim, a questão dos artigos também, trazer novos embasamentos, e a gente ainda tem a responsabilidade de passar para os alunos, né? É Entendeu? verdade. Então, para a gente, para o nosso paciente, e a gente passar para os alunos. Então, é muito bom estar nessa posição de estar aprendendo sempre. Eu gosto muito. Toda vez que a gente vai fazer curso, meu Deus, eu não sei de nada. Aí, quando a gente aprende, a gente passa e eles vão reproduzindo, dá aquela sensação de renovação. Eu estou gostando muito de participar, eu espero aprender muito mais.
tá Ah, bom? que bom que Ah, vocês que gostam. Joia, bom. querida. Obrigada. Obrigada mesmo. Eu vou só fechar aqui para não ficar o eco. Isso. Eu convidei Cris para participar, porque eu sabia que dali eu acho que a gente consegue expandir para outros ares, né? Por conta da universidade. Então, que bom que você gostou e que bom que agora a gente não está mais olhando só o pedacinho, né? A gente tem que olhar o bebê inteiro. Eu acho que uma das grandes coisas erradas que existem na medicina, que não é só, que vem de muito tempo, né? É a segmentação. Na medicina está muito segmentado, né? Daqui a pouco a gente trata só uma mão, não trata a outra, né? O médico ele vai tratar só um lado, não vai tratar o outro. E a fisioterapia vinha nesse caminho, né? A gente tratando, na verdade, só o sintoma. A gente não tratava nem o problema, a gente tratava o sintoma. E agora a gente tem que começar a enxergar quem é que está causando o problema. Não é nem tratar o problema, é quem é que está causando, para poder a gente tratar a origem e aí sim a gente ter resultado no sintoma, né? Mas muito bom, que bom. E que na verdade a assimetria craniana, eu sempre digo, ela é muito mais um sinal de que o corpo não está se mexendo bem do que o real problema. Então, a última coisa que a gente mexe geralmente é na cabeça. A gente olha o corpo todo e, por último, é que a gente vai olhar se tem ainda alguma coisa ali, porque geralmente, quando a gente trata o corpo, a cabeça já começa a responder junto, porque mexe em todo esse sistema de tensigridade. Aí veja aí uma questão, né? A mãe que vem desesperada com a criança, né? O entendimento dela, obviamente, com razão, né? É bem pouco. E como essas mães chegam para a gente, às vezes até muito preocupado e tudo, quase alarmista, assim, por pressão, pela preocupação de mãe mesmo, mas pela pressão, né? Que algum, seja um ortopedista, alguma coisa, algum médico falou que deveria ser feito um tratamento, aí ela já vai cega, né? Porque não sabe o profissional que procurar, não sabe se vai usar capacete, se não vai, o pessoal indica logo capacete, eu vou ter que fazer o capacete. Aí vê o preço, se desespera, entendeu? Aí, é assim, eu vejo, quando uma mãe vem conversar comigo sobre essas questões, aí eu vejo desespero no olhar mesmo, e assim, quase que não tem um profissional para acolher e dizer assim, não, não é por aí, tem uma avaliação a ser feita, tem que ver a idade do seu menino, tem que ver onde é que ele se encontra, né, dentro do prazo aí de terapia e dos possíveis resultados que podem ser alcançados, né? E tentar integrar também, porque como a gente tem visto, a família ela tem um papel primordial, né? De observação, de relatar Exatamente. que não tem outra pessoa que conheça melhor o bebê do que a própria mãe. A realidade é essa, né? Então, os trejeitos e tudo, enfim, ela observa essas minúcias, né? Mas, assim, como eu estou falando, você pega uma situação em que a pessoa vem muito fragilizada, né? E daí a você se posicionar como profissional ao mesmo tempo de acolher, não é para qualquer um. A verdade é essa, né? É verdade. Mas aí entra muito uma questão ética, né? Eu já enfrentei muita coisa com relação a isso. E quando se trata de filho, ninguém mede esforços. E aí, falando que é na cabeça, aí é que amedronta qualquer mãe leiga, né? E aí, quando vai pesquisar, a primeira coisa que vê é ou cirurgia ou um capacete. Então, eu já atendi muitas mães extremamente desesperadas, pais também, é, também por uma abordagem terrorista, né? Assim, de outros profissionais que exaltam o problema, e para depois, né, vender um tratamento, ou enfim. E é um cuidado que a gente tem que ter, né? Principalmente depois que você é mãe ou pai, você sabe o quanto isso mexe. E aí, o ponto é você achar o meio termo entre esclarecer o que é o problema, e eu tento sempre tranquilizar que é algo que é possível de se resolver, que não vai trazer grandes danos se a gente tratar, né, naquele momento, e que essas consequências que ela viu na internet
são possíveis, né? Que outras pessoas disseram são possíveis, mas se a gente não tratar. Então, a gente está no momento certo, estamos, né, identificando e vamos tratar, né? Acalmar, tentar acalmar dessa forma, né? Nosso papel aqui é esclarecer e trazer o pai como protagonista, porque a verdade é essa, eles são os protagonistas da história, do tratamento. A gente vai ter ali um momento de uma, no máximo duas vezes na semana, de uma hora, um contato no máximo de uma hora com esse bebê. E o resto da semana, o resto do tempo vai ser o contato dos pais. Então, a gente precisa passar exercícios para casa, precisa passar orientações, precisa passar, inclusive, observações que devem ser feitas de possíveis pioras, né? Então, é importante que a gente torne os pais ativos nesse processo. Tem uma pergunta aqui no chat. Boa noite, sou aluna de fisioterapia do sétimo período e acabei conhecendo hoje sobre o grupo. E super me interessei com essa dinâmica de troca de informações. E a temática de hoje foi muito rica em informações e me prendeu do início ao fim. Ai, que bom! Que bom. É uma área que me interessa e sair um pouco do meio que a faculdade ensina e aprender com profissionais que estão dentro da área é bem diferente. Se tornou mais claro, gostei muito de assistir. Ah, Que, obrigada! que bom, minha flor. Que bom que a gente Vamos contribuiu. dividir mais coisas, É. muitas coisas. Mais Gente, alguma mais coisa, alguém? gente? O povo tá tão calado, ninguém quer se conhecer. Oi, Oiê, boa noite. Boa Julie! noite. Saudade de tu! Ai, saudades. Eu fiquei tão feliz quando eu vi a mensagem hoje. Eu fiz, meu Deus, olha só, queria que Campina Grande fosse aqui na rua de trás de Natal. Ai, também queria. Ai, inclusive eu já estava com Raíssa, aproveitando. Gente, eu fiz curso com Marina, assim, dividindo para quem não me conhece, sou Julie, né? Fiz curso com Marina, inclusive com Lorena também. E é muito, primeiramente, agradecer, porque o momento com elas é, assim, muito precioso, que mesmo a gente sabendo um pouquinho do conteúdo, vivendo, trocando conhecimentos, mas a gente sempre tem alguma coisa para aprender, para relembrar, né? E aproveitando a fala de Evelyn, hoje eu estou inserida no mestrado aqui na UFRN, inclusive com Raíssa, dividindo Uhum. turmas com ela e os aperreios também. Mas, assim, essa questão da assimetria craniana, dentro do meio acadêmico, né, trazendo para essa área, e me despertou muito com o comentário de Evelyn, como os alunos hoje em dia, eles estão a questão da acurácia, né, do diagnóstico. A informação ela está rodando muito. E hoje eles têm esse olhar inicial já diferente para essa clínica, né? Para esse diagnóstico clínico de pelo menos ver que alguma coisa está errada ali, e eles, aqui a gente tem uma assimetria, ou então isso aqui não está legal. E que eu achei muito legal em Isso ver no essa parte hospital, né, acadêmica dos Julie? alunos. Isso. E Sim. principalmente, hoje a minha área de pesquisa é mais voltada para bebês de alto risco. Então, eu estou dentro da UTI e, ao mesmo tempo, eu estou dentro de um ambulatório de alto risco, né, com follow-up, o acompanhamento dessas crianças. Uhum. E, assim, ver essa linha é, assim, uma coisa que vem crescendo muito, a gente vê que existe muito, né, porque bebês prematuros passam muito tempo nessas posições que sem movimento algum, por questões vitais mesmo, né? Afinal, eles Sim. precisam de um suporte, eles precisam Naquele de momento é su- manter a vida, né? manter a vida. A gente E ajeita depois. depois, a gente ajeita depois, exatamente. É, inclusive, uma coisa que um, uma das pesquisadoras, uma das doutorandas trouxe para a gente estar conversando sobre a questão do avanço tecnológico que a gente vem tendo dentro de unidades de terapia intensiva, mas a gente não tem um avanço tão grande para a repercussão do desenvolvimento dessas crianças. Bebês menores sobrevivendo por a tecnologia estar muito Sim. avançada, mas medidas que a gente não olha tanto para o desenvolvimento, tipo, como a gente pode ajudar no desenvolvimento desde lá de cedo, né? Tipo, desde muito precoce. E realmente, quando a Da gente para UTI, para né? ver na UTI. Quando a gente para ver, realmente. Mas assim, o ambulatório, tudo que as meninas abordaram e explanaram aqui,
É muito, muito, muito real. E, inclusive, uma coisa que eu venho percebendo é que os pais, eles veem essa questão de, tá com assimetria, vai precisar de órtese, vai, enfim. Mas o que eu noto é que tem pais que, mesmo sem ser esses extremos de medo, o que é que eu vou fazer, eles já notam pequenos sinais de alerta. Por exemplo, uma queixa muito presente quando chega o bebezinho, depois da UTI, ele vai lá para a primeira, segunda consulta, eu noto que ele fica olhando o tempo todo para um lado. É um bebezinho que ele não tem esse movimento dinâmico dos outros bebês. Então, assim, é uma coisa que é boa pra gente, né? Tipo, o Ótimo. pai que vem atrás da gente precocemente. Porque veio Sabe? esse alerta, não tá legal. E realmente é um sinal que o corpo não tá se movimentando como ele deveria se movimentar, não tá dinâmico como ele deveria estar dinâmico, né? E era Isso é assim, uma coisa legal que é como se a gente já começou a educar esses pais, né? A gente tem esse papel também de educar eles a ter um olhar um pouco mais crítico, né? Não tá virando, não tá mamando direito, ele só mexe, só tá com as pernas esticadas, né? O tempo todo. A gente tem esse papel de educar também esses pais. E se a gente existem lugares, a gente comenta sobre isso, né, Marina? O mundo ideal da vida seria atender na sala de parto, né? A gente poder atender esses bebês direto na origem, na fonte, né? E os prematuros que a gente pudesse atender dentro da UTI. Isso seria a coisa mais maravilhosa da vida, que depois que ele a saísse de vida. lá, ele não teria nenhum problema, né? E os bebês que fossem atendidos na sala de parto já sairiam com muito menos tensão, já conseguiria pegar o peito muito melhor. Então a gente teria menos dificuldade. A gente não. Os pais. Os pais. Os pais, né? A É, gente facilitaria essa vida que já é difícil, né? Depois que nasce uma criança, todo mundo sabe como que é difícil amamentar e ficar com privação de sono. Então, isso seria mais ameno, né? Se a gente conseguisse intervir no início. Então, oh, que coisa boa que seria. Mas que bom. Essa É, vista, né, da UTI, você tem como ajudar essas crianças depois, né? Entendendo o que a gente faz, essa integração do corpo todo do bebê, com técnicas muito sutis, a gente consegue, trabalhar esse corpinho. Você pode ajudar muito, ainda mais os seus bebês, se você quiser. é. E na UTI, acho que o trabalho de Raíssa da conclusão do curso foi fazendo o diagnóstico dos bebês já na UTI. E a gente atendeu, inclusive, alguns pacientes que ela diagnosticou, vamos dizer assim, na UTI, e foi muito mais rápido a resposta desses bebês, né, no tratamento, porque eles já saíram de lá direcionados. Então, foi em tempo muito hábil que a gente conseguiu. Então, a gente começava a atender RN no máximo um mês. E foi muito legal a época da coleta de dados dela, porque não foi a intenção dela, ela não deixou o número assim de contato, mas acabou que esses bebês chegaram pra gente, e aí quando ela viu, eles participaram da minha pesquisa. E aí, porque ela fazia a avaliação na UTI e encaminhava um relatório para os pais, né? Para dar o feedback aos pais, para ter esse papel social, não só é, usar os dados para pesquisa, né? E Uhum. aí esses pais, como tinham um relatório, viu que, né, tinha alteração craniana já, aí já buscavam um tratamento logo cedo e que mundo ideal seria esse, né? Que todos Com pudessem ter certeza. acesso a esse diagnóstico precoce, porque aí o tempo de tratamento reduz, o prognóstico melhor, é um dos melhores possíveis, então seria um mundo muito bom. E pô, como muito repercute interessante. em várias coisas, né? Eita, perdão, Ribamar. Já para agregar a tua fala, é, é uma questão assim de instrumentalização do tratamento, né? Que às vezes a pessoa prioriza o medicamento, o instrumento, é tanto que a primeira coisa que vem na cabeça dos pais, como eu estava comentando, é o capacete, né? Isso. É. Então, instrumento nenhum vai dar conta da abordagem uma abordagem mais completa, né? Um acompanhamento contínuo. A não ser que você plantasse bilhões
de sensores e tudo de uma criancinha, ela saísse vivendo por aí. Mas a instrumentalização, a medicalização através de instrumento, né, com capacete, seja o que for, ela não comporta um resultado que você consegue pela manualidade, pela técnica, né, Sim. manual, né, e pelo acompanhamento com os pais, obviamente, né. Então, assim, essa ideia de tentar ir pela ponta tecnológica de desenvolvimento de instrumentos, às vezes ela enviesa o pensamento do profissional para um direcionamento, de novo, aquele que tem se combatido há muitos anos, que é o medical, hospitalocêntrico, a questão de medicar, né, tudo, né, no sentido de achar uma solução fácil e rápida para tudo, e não é bem por aí, né? Eu E vejo uma que E que coisa, bom ouvir isso Ribamar, de gente da pessoa que está trabalhando com com órtese órtese, no nosso estado. e o que a gente fala muito na terapia manual é que a órtese ela não trata, ela Isso. molda, né? Então a gente vai ter consequências mesmo se usar a órtese e não tiver um tratamento associado. A gente não pode pensar só na órtese pura, né? A gente tem que fazer um trabalho junto. Isso, ele é um recurso, sempre vai ser um recurso acessório, independente da parte do corpo que for ser utilizada, né? Quando a gente aprende na faculdade a órtese, ela ajuda, ela não trata. pois é, Exatamente. mas senso da, por exemplo, a órtese suropodálica, que é o que mais a gente produz. As mães vêm convicta que se não usar órtese, entendeu? Aliás, tem casos que realmente a órtese é fundamental, mas assim, e a grande maioria do caso, as pessoas botam uma fé, seja lá o que for, no dispositivo tão grande. Eu sempre sinalizo, olha, o dispositivo sem acompanhamento profissional adequado não vai surtir, tanto que pode até fazer o efeito contrário, né? Então tem muita questão, tem muita minúcia. Quando eu comecei a fazer horta soropodálica, o curso que eu tive foi bem básico. Mas quando você começa a estudar, cara, é tanta coisa. Parece um dispositivo simples, mas é extremamente complexo quando você vai fazer da forma que deve ser feito, que não é a forma mercadológica. A forma mercadológica você faz até com molde Um padrão. padrão, né? É, Fazer como tem que ser feito, como eu falar com os meninos, ó, cara, aí disse, não, mas Ribamar não precisa tirar essa medida. Cara, precisa tirar essa medida. Você tem cuidado com esse posicionamento. Esse relaxo que você tem ao longo de tanto fazer tantas, né, centenas que vai fazendo, se você relaxar, aí você vai para esse caminho do profissional que vai mais cedo ou mais tarde fazer padrão e vai fazer da forma que não é joga, adequada. joga no Aí bolo, né? Vai no bolo. a Sabe gente uma, tirando da cabeça e levando para a perna, né? Como você estava falando, as crianças que andam de ponta de pé e tem que usar a órtese na perna, os médicos falam assim: ah, a gente faz botox e você vai passar 23 horas usando a, a A órtese no órtese. pé para poder alongar. E hoje a gente já sabe que não é um problema de Estrutura. encurtamento de tendão, não é um problema estrutural. O problema é na cabeça. Não é nem física na cabeça, é de percepção visual, de reflexo retido. Então não tem nada a ver com alongar, cortar, deixar engessado, botar. Não tem, gente. Só é sofrimento para as crianças. Tome botox nas pernas das crianças. Os Não, não precisa de nada disso. Então, essas Muito coisas bom. novas. É. É isso, gente. Foi massa, adorei. Vamos tirar uma foto? Gosto dessas coisas. Bora. Alguém mais vai abrir câmera para a gente tirar foto? É hora de se ajeitar, se arrumar. Apareçam aí, vou tirar foto. Bem bonita. Vou contar até três, tá? Olha, apareceu mais uma. Muito bem, vou contar até três. Um, dois, três e já. Muito bem. Vou colocar lá no grupo para vocês colocarem se precisarem, tá bom? Valeu, Beijo, foi ótimo, viu? Até a próxima. até a Beijo. próxima. É, se Tchau, Deus tchau, quiser. gente. Boa noite. Tchau. boa noite a todo mundo. Boa noite. Boa noite, obrigada.